Fala pra mim, você já parou pra pensar de onde vieram os monarcas de Solo Leveling? Eles são os seres mais poderosos da história, capazes de destruir mundos inteiros. Mas o que muita gente não percebe é que os monarcas não surgiram do nada. Na verdade, a origem deles envolve uma guerra extremamente antiga entre deuses, traições e um plano que mudou o destino da humanidade. E quando você entende essa história, você percebe que tudo o que aconteceu com Jinwoo já estava conectado desde o começo. Então hoje você vai descobrir a verdadeira origem dos monarcas em Solo Leveling. No universo Solo Leveling, existem dois lados que estão em guerra há milhares de anos: os monarcas e os governantes. Enquanto os governantes representam a ordem e a luz, os monarcas, literalmente, entidades criadas para destruir. Mas a grande pergunta é: quem criou os monarcas? E por que essa guerra começou? Para entender isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo, no caso, voltar ao começo de tudo. Para começar, a questão do universo. No início de tudo, existia um ser conhecido como o Ser Absoluto. Ele era basicamente o criador de tudo. Foi ele quem criou duas forças principais, os governantes e os monarcas. Os governantes foram criados para manter a origem e proteger o universo. Já os monarcas tinham um papel completamente diferente. Eles foram criados para representar o caos e a destruição, ou seja, a guerra entre eles não foi um acidente. Ela fazia parte do plano do próprio criador. As guerras entre os mais governantes, por milhares de anos, os dois lados lutaram em uma guerra gigantesca. Planetas inteiros eram destruídos, civilizações desapareciam, e tudo isso acontecia porque o Ser Absoluto queria assistir essa batalha. Para ele, aquilo era apenas entretenimento. A revolta dos governantes. Com o tempo, os governantes perceberam algo terrível. Eles estavam lutando, morrendo e destruindo mundos, apenas para divertir o Ser Absoluto. Foi então que os governantes tomaram uma decisão radical. Eles se revoltaram contra o próprio criador, e juntos eles conseguiram matar o Ser Absoluto. Mas mesmo depois da morte do criador, a guerra não terminou. Os monarcas continuaram existindo, e agora eles queriam dominar todos os mundos restantes. Foi nesse momento que a Terra acabou entrando no meio dessa batalha, e é justamente aqui que entra um personagem extremamente importante. O Monarca das Sombras, Ashborn, era originalmente um dos governantes, mas depois de acontecimentos muito complexos, ele acabou se tornando um monarca. E foi ele quem escolheu Sung Jinwoo como seu sucessor. Ou seja, a história do Jinwoo não começou quando ele entrou na Dungeon Dupla. Na verdade, tudo já estava sendo preparado há muito tempo. Agora me conta aqui, nos comentários, qual monarca de Solo Leveling é o seu favorito? O Monarca das Sombras, o Monarca dos Dragões ou algum outro por acaso? E se você gosta de vídeos explicando a lore completa de Solo Leveling, já se inscreve no canal porque ainda vou trazer a história completa do Ashborn, a origem do Monarca dos Dragões e o segredo que o anime ainda não te mostrou. Solo Leveling não é só uma história sobre um caçador ficando mais forte. Na verdade, é uma história sobre uma guerra antiga entre deuses e monstros. E quando você entende a origem dos monarcas, você percebe que o Jinwoo não era apenas um jogador no sistema. Ele era uma peça final de uma guerra que começou há milhares de anos atrás. E a verdadeira pergunta é: será que essa guerra realmente terminou?